Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre cadeia termal. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo. Se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Vamos falar sobre cadeia termal. Vou falar em duas situações aqui para exemplificar dois momentos em que você pode perder a termal e não entender o que está acontecendo. O primeiro deles é quando você está virando uma termal e por algum motivo você escapa dela e fica com dificuldade de encontrar essa termal novamente. O que pode acontecer quando acontece essa situação? Pode ser que você derivou muito com a termal, ou você saiu para trás dela, ou você saiu para frente dela, né? Via de regra, quando você pega a termal, você, sem querer, você deriva junto com ela. Por quê? Porque você aplica uma curva, né? Na sua percepção, você está dando a mesma quantidade de freio. Você vai jogar corpo, segura o freio, e você está fazendo o círculo, certo? Só que vai ter momentos que você vai estar a favor do vento e momentos que você vai estar contra o vento. E aí tende a fazer esse movimento de espiral deitado. Ele não faz uma espiral para cima, se tiver vento, óbvio. Se não tiver vento, aí a espiral é meio que para cima. Mas isso é natural e segue a inclinação da termal. Só que pode acontecer em alguns momentos de você escapar para trás dela. Ou se você estiver tentando corrigir essa trajetória da termal, você escapar para frente dela, né? Quando você escapa para trás dela, a tendência a ter mais rotor, né? Porque é mais turbulento o ar atrás da termal. Na frente da termal você pode experimentar um pouco de rotor, né? Do rotor da própria termal. De turbulência da própria termal. Melhor do que rotor, porque senão rotor a gente já pensa num rotor terrível e tal. Então pode ser que você experimente ali um pouco de turbulência, mas na frente um pouco menos, tá? O que pode acontecer? Você escapar dessa termal em um dos dois lados e você vai ter que procurar essa termal de novo, né? Você sabe que o nosso intuito é sempre centralizar e estar em volta do lugar que mais sobe. Você vai falar assim, Ricardo, mas se eu ficar no lugar que mais sobe e o lugar que mais sobe for pequeno, eu vou ficar entrando nele e saindo dele, entrando nele e saindo dele. Então, compensa talvez você ir procurando e centralizar em volta desse núcleo, né? Tentar fazer o círculo mais fechado em volta desse núcleo, onde está a termal, para você ter o máximo de aproveitamento de subida, né? Evitar, a não ser que seja uma termal muito forte. Uma termal muito forte, você vai entrar com a vela em faca, como se estivesse fazendo uma espiral nível 1, né? E vai se manter dentro dela ali e vai subir. Mas se você vê que a taxa de ascensão não está muito boa, tenta aliviar um pouco, tirar um pouco essa coisa da faca da vela, dela entrar lateral, assim, tentar um pouco mais chapado para ela ganhar mais, né? Porque você sabe, quando você faz curva muito apertada, você aumenta a sua taxa de queda. Então uma termal que estaria 3 metros por segundo, se você entrar muito apertado, você vai subir 1,5 nela, enquanto você podia estar subindo 2. Se você estivesse rodando um pouquinho mais chapado. Essa sensibilidade do quanto está subindo, o quanto fechado você tem que rodar, isso daí com o tempo você vai pegando, você vai ficando craque nisso, tá? É o aproveitar bem essa termal. Então por isso é que tem gente que sobe melhor na termal e tem gente que sobe menos bem na termal, né? Porque vai dessa sensibilidade de girar e como girar, em que momento girar, né? E isso depende do tipo de termal que você está girando, a intensidade dela, o nível de turbulência dela, o tamanho dela, né? Tem termais que são enormes, um salão enorme, que é onde você vai estar subindo. Tem umas que são uns núcleozinhos pequenininhos, né? E tende você escapar dela. Se você escapar dela, o que você vai fazer? Vai tentar ir um pouquinho mais contra vento, para você ter aproveitamento, né? Porque se você for para trás, para depois você voltar para buscar essa termal, é pior. Então, sempre que você perder a termal, você joga contra vento, vai um pouquinho para frente e faz círculo de novo, tentando buscar essa termal. Tem algumas técnicas que fazem uns desenhos estranhos, tentando centralizar a termal, né? São curvas assim. Se você estiver já girando ela, escapou dela, joga um pouco contra vento e faz outros círculos, tentando achar esse núcleo novamente. Achou o núcleo novamente, achou a termal novamente, aí você vai girando em torno dela, né, tentando centralizar. Não se preocupe muito, porque termal ela também varia, tá? Às vezes são 2 núcleos subindo, às vezes é um núcleo que vem, dá uma estacionada e sobe de novo.
Então ela não é um negócio constante, assim, que faz oi e vai para cima. Depende do lugar onde ela tá, ela pode vir, fazer um movimento lateral e depois continuar reto para cima. Vai depender de gradiente de vento, vai depender da temperatura, de inversão térmica, um monte de coisa, tá? Então, para você procurar a termal quando você perde ela, é mais ou menos essa dica. Outra dica daí, e aí a outra situação, é a questão da inversão térmica. O que acontece? Vamos lá. Você sabe, né, ou já deveria saber, ou se você viu os vídeos do canal, você já deve ter ouvido falar, pelo menos, sobre o gradiente térmico, né? Então, cada 100 metros que você sobe, a razão adiabática seca lá, cada 100 metros que você sobe, cai a temperatura 0,6 e alguma coisa graus, né? A gente arredonda e fala 1 grau cada 100 metros, tal, mas é 0,6 a princípio, na razão adiabática seca. O que acontece? Se você sobe, a tendência deveria ser natural isso, tá? Porque é uma constante isso. Deveria descer a temperatura 0,6. Só que acontece o seguinte, quando entra, por exemplo, uma frente fria, um vento gelado, uma alta pressão, a alta pressão, você já sabe, vento gelado, vem varrendo o chão e jogando para cima o ar que é mais quente. E muitas vezes esse ar frio toma toda a superfície de uma região enorme e em cima dele fica um ar um pouco mais quente. Mais quente quanto, Ricardo? Às vezes 1, 2, 3 graus mais quente. Mas o que acontece? Ele afeta momentaneamente, ou seja, por dias, a razão adiabática. Então, ao invés de você subir 100 metros e descer 1 grau, descer 0,6, pode ser que você chegue num determinado ponto e a temperatura esteja mais quente. Aí você já pegou a ideia. Você tem uma termal aqui que tem 2 graus de diferença, né, para ela descolar do chão. Descolou, subiu. Chegou lá em cima, ela continuaria subindo se a razão adiabática, se a temperatura continuasse a baixar, né, porque ela vai perdendo calor também. Mas a hora que chega aqui em cima, ela encontra um ar que tá, uma faixa de ar que está na mesma temperatura ou mais quente que ela. E aí você vai experimentar dias que você vai chegar ali e não vai conseguir subir mais. Dias muito azuis que não formam nuvens, né, às vezes é por causa de inversão térmica. Inverno, geralmente, inversão térmica, entrada de frente fria, aliás, pós-frontal, acontece inversão térmica. Então, muitas vezes você vai estar voando e você vai subir com a termal, vai estar lá bonitão, 3, chega num determinado lugar, 2, 1, 0, sumiu a termal. Você fala, nossa, onde é que foi parar? Aí você vira para um lado, vira para o outro, procura, vai, e sumiu essa termal. Não sabe aonde que foi parar. É por causa da tal da inversão térmica. O que caracteriza a inversão térmica que dá para você ver no visual, antes até de decolar? Dias que a faixa de poluição, você olha para o horizonte, tem uma faixa escura assim de ar e depois fica claro em cima. O que acontece? Não está tendo as trocas gasosas que deveriam ter e o monóxido de carbono dos carros, a poeira, tudo fica preso nessa faixa embaixo. Então você consegue visualizar os dias de inversão térmica e você já sabe mais ou menos o que pode acontecer. Em aplicativos, né, como o X6 Skies, por exemplo, ele dá o teto do dia, né? Então, muito provavelmente, e cobertura de nuvens. Então, ele vai falar, olha, não vai ter nuvens, a temperatura nas camadas, os aplicativos de previsão, se você souber ler ele detalhadamente, ele fala da inversão térmica. Né? Mas, via de regra, a gente não consegue ler tudo e, às vezes, não tem acesso a essas informações. Então, a gente acaba vendo a inversão térmica na montanha. Mas aí você fala assim, Ricardo, o que eu posso fazer num dia que eu estiver numa termal e chegar num determinado ponto e não subir mais? Não tem muito o que fazer. Você vai ter que migrar para outra termal. Se você estiver num cross, por exemplo, tirou, vai embora, faz a tirada, chegou no teto, bateu no máximo, tira, vai embora, achou outra termal, sobe. Uma coisa a se dizer é o seguinte, pode ser que você experimente num dia desses que está o teto, que tem inversão térmica, algumas térmicas podem ter força, ou seja, está quente o suficiente para rasgar essa inversão. Então você tem que estar atento para, quando tiver essa térmica, você subir nela e vencer a inversão, ou seja, ganhar um pouquinho mais de altura. Então tem térmicas que vão vencer um pouco mais a inversão, tem térmicas que vão morrer já na base da inversão, né?
Então você estando atento a isso, você pode subir um pouquinho mais ou um pouquinho menos e traçar sua estratégia de voo, né, para onde você vai, o que você vai fazer. Né? O dia que a inversão está muito baixa, você sobe só 300, a térmica desfaz, você não consegue, dificilmente você vai conseguir fazer um voo de distância, não vai estar um dia legal para voo de distância. Mas para um voo local, você vai pulando uma térmica na outra tal, e dá para fazer um voo legal, entende? Então, cada dia é de um jeito, cada situação é de um jeito, então a gente tem que sempre ficar muito atento e observando, e ter esses conhecimentos guardados aí dentro da cabeça, né? Porque no momento de necessidade você sabe como centralizar a térmica, né? Como buscar ela de volta, e como também pode acontecer de uma térmica sumir do nada, né? É engraçado, você está voando, do nada some essa térmica. Você volta para o mesmo lugar, às vezes você tem um aparelho que te ajuda a centralizar. O XC-Track, por exemplo, tem um centralizador de térmica, que aliás é muito preciso. Se você tiver a oportunidade de estar voando com eletrônico, presta atenção no centralizador de térmica. O que o centralizador de térmica faz? Aonde você tem maior ascendência, ou seja, quando você bate numa térmica, ele põe uma bolinha ali. E aí você vai voando e você vê essa bolinha na tela. Então dá para você ter noção de onde você subiu mais. E aí ele vai mostrando, conforme se você migra um pouco para o lado e sobe mais lá, ele muda a bolinha para aquela posição. Então ele vai sempre mostrando para você aonde está essa térmica, né? Onde você teve maior ascendência, na verdade, não exatamente onde está a térmica. E isso daí ajuda muito bem na hora de voar, de você procurar uma térmica que você perdeu. Né? Você podendo se acostumar com o aparelho, com o XC-Track, aí já ajuda bem. É gratuito, baixa, põe no celular. Uma das técnicas é pegar uma capinha, você compra uma capinha para o seu celular que você já tem, compra uma extra. Aí você coloca velcro na traseira dela e cola no porta-instrumento. Aí você vai voar, você tira da sua capinha, guarda no bolso a sua e prende ele na capinha que está no porta-instrumento. E aí você vai voar com o XC-Track para ter aí o auxiliar de térmica para te ajudar. Beleza? Qualquer hora eu faço um vídeo específico sobre o auxiliar de térmica. Eu vou ver se eu gravo, né, rodando uma termal e mostrando ali. Se bem que dá para fazer replay das coisas. Bom, hora ou outra eu faço um vídeo sobre o auxiliar de térmica aqui, para a gente aprender a usar ele direitinho. Tá certo? Dito isso, então, espero que esse vídeo aqui tenha aberto a sua mente. Tá? Se tiver alguma coisa para acrescentar, coloca no comentário aqui embaixo, por favor, para ajudar a galera que entra aqui. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostou, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Tá certo? Também entra na loja do canal para ver as novidades. Se quiser também se torna membro do canal, tem essa opção agora, que aí você colabora com o canal. Tá certo? Obrigado aí pela sua audiência, eu volto depois então falando de parapente. Valeu!